Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje volto aqui com vocês para nós tratarmos um pouquinho da ação de servidão e também sobre a necessidade de citação dos cônjuges. Quando a gente fala da ação de servidão, logo nos vem à mente a necessidade de tentar abrir passagem a um determinado imóvel, ou seja, eu não tenho acesso àquele imóvel, então eu preciso fazer passagem. E como que eu vou fazer isso? Através de um imóvel que provavelmente vai me servir, então, de passagem. Para tanto, eu preciso ajuizar uma ação, que é a ação de servidão, contra este proprietário deste imóvel, né? Que vai ser, então, esse imóvel serviendo. E quando a gente fala, então, desse tipo de ação, logo nos vem à mente a necessidade de envolver ambos os cônjuges nessa relação jurídico-processual. Porque, de acordo com o Código de Processo Civil, todas as vezes que nós tratarmos de ações que envolvam situação na qual o reflexo dela poderá causar efeitos a ambos, eu terei que necessariamente observar essa disposição sob pena de nulidade. Porque nestes casos especificamente eu estarei tratando de um litisconsórcio passivo necessário, que é justamente aí a atenção que nós devemos ter em situações como essa, porque quando a gente fala de disposição processual, uma vez verificada no caso concreto, poderá o juiz então declarar essa nulidade de ofício e até mesmo, em algum momento aí, neste caso, determinar também a inclusão no polo passivo para o aperfeiçoamento deste processo. Mas vejam que o juiz pode, mas muitas vezes ele não percebe, ou quando percebe já está avançado esse processo. Aí, quando ele percebe essa situação, ele declara nulidade, o que invariavelmente desencadeia um prejuízo para a parte, especificamente aquela parte que ingressou com o processo, que precisa daquele provimento judicial, que aconteça com a maior celeridade possível, o que acaba sendo então travado em razão justamente dessa inobservância. Vejam que além do 114, que fala da necessidade então de que sempre que houver um impacto, efeito para aquelas pessoas, todas elas deverão ser envolvidas nesse processo, ou seja, figurar no polo passivo da ação, nós temos também o artigo 73, que fala especificamente sobre a necessidade de que sejam citados todos aqueles que então figurarem ou que façam parte daquela ação, ou seja, quando ela for de direito real imobiliário, que é o caso aqui que nós estamos trazendo para vocês. Então, uma vez que eu esteja diante de uma ação que envolva direito real imobiliário, eu também deverei me atentar a esse aspecto. Então, vejam que nesse caso são duas situações processuais, né, que são do artigo 114 e também do 73, considerando que eu estou diante, então, de um litisconsórcio passivo necessário, porque vai haver efeito para ambas as partes desse processo, essa decisão que vai ser prolatada, e também o 73, que fala que sempre que houver ou que a demanda versar sobre o direito real imobiliário, eu terei que me atentar a esse aspecto, salvo quando eu estiver diante de um casamento aí que tenha sido, então, contraído pelo regime de separação absoluta de bens. Então, este caso, por exemplo, me daria a possibilidade de que, então, eu, em juízo, pudesse alegar a desnecessidade de citação daquela parte, porque há um casamento
em que o regime escolhido foi então da separação absoluta de bens. Do contrário, eu tenho que observar este aspecto de grande relevância processual, mesmo porque quando a gente trata disso, hoje a jurisprudência está justamente sedimentada nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça entende assim. Então, se eu eventualmente, quando for ingressar com uma ação como essa, não estiver devidamente atento, eu posso vir a sofrer um prejuízo, porque claro que quando eu ingresso com uma ação como essa, eu tenho pressa, e a gente já sabe que o judiciário brasileiro não é aí dos mais rápidos, e não porque queira, mas sim pelo volume de processos que nós temos hoje tramitando. Então, quando considero todos esses aspectos, claro que eu tenho que observar todas essas questões processuais que estão envolvidas em casos como esses, você sendo parte, você sendo advogado, enfim, todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham aqui semanalmente através da nossa coluna, porque por obviedade, se eu não observo tais aspectos, eu vou trazer um prejuízo para o meu cliente, claro, também vou amargar um prejuízo e também, por óbvio, a insatisfação aí dessa parte que anseia por uma decisão judicial que seja rápida, que venha em compasso com o direito. E vejam que, quando a gente fala da necessidade de citação desses cônjuges, eu também tenho que me atentar ao que a própria Constituição Federal também traz, lá no seu artigo 5º, quando ela fala da ampla defesa do contraditório. Eu devo observar também esses direitos fundamentais, a fim de que todas as partes envolvidas e que serão afetadas por essa decisão tenham o direito de se manifestar oportunamente nesses processos, a fim de que justamente possam se insurgir em relação a qualquer situação que venha aí trazer alguma consequência gravosa ao seu direito. E vejam que quando a gente fala de ação que envolve direito real imobiliário, não há somente que se restringir a esta questão, mas também a todas as questões que envolvam a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis, além, é claro, desse reconhecimento que lhes é inerente. Daí porque, então, a necessidade de que, sempre que viermos a ingressar com ações nesse sentido, ou tivermos aí esse objetivo, que nos atentemos especificamente às disposições constantes, tanto no artigo 114 do Código do Processo Civil, também do artigo 73 e, mormente, da Constituição Federal de 1988. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço esperando estar aqui com vocês na próxima semana, porque o direito imobiliário urbanístico deve estar cada vez mais próximo de você. Um abraço e até lá!